Então, só para a gente relembrar, a gente está nessa primeira parte. Agora deixa eu pegar o sumário para vocês, só para a gente recapitular onde que a gente está e a estrutura, porque eu estou só falando um monte de coisa, né, para vocês entenderem a estrutura de lógica que a gente está seguindo. Então, a gente está finalizando agora a primeira parte, que é a descoberta do caminho para a liberdade, onde a gente está vendo aqui as raízes do samsara, né? Como se fosse ali, como que a gente chegou nessa situação, quais são os responsáveis por isso. Então, o Shagdu, basicamente, ele vai trazer, são os três venenos. E o veneno primordial é a ignorância, que a gente estava falando lá, se eu não me engano, semana passada, que a gente está falando de avidya, né? Então, basicamente, apego, aversão e ignorância como as raízes do samsara. Então, aqui a gente está entendendo as causas do sofrimento e a gente está terminando essa parte 5 do primeiro capítulo, o capítulo 5 da primeira parte, onde a gente está vendo como que a gente aplica isso na prática diária. Daí, nessa próxima semana que a gente vai entrar, então que a gente, nas próximas duas aulas a gente já consiga, a gente vai falar sobre uma das partes que eu considero que é o coração da prática budista, que vocês vão seguir sempre, 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 independentemente se vocês estão muito avançados no caminho ou se vocês estão no começo. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar dos quatro pensamentos. Então, lá na plataforma já tem um, um módulo falando dos quatro pensamentos, mas é aquela coisa, quando a gente assiste sem entender a estrutura como a gente está fazendo aqui, fica meio solto. Então, depois que a gente entende as causas do sofrimento, a parte 2 é basicamente para motivar a gente para o caminho. Por que que a gente tem que se dedicar ainda nessa vida, já que a gente tem as condições? E daí, o budismo, principalmente o Vajrayana, ele vai trabalhar os quatro pensamentos, vai estruturar isso em quatro pensamentos diferentes para a gente se motivar a praticar. Por que que eu devo fazer isso agora e não depois? Por que que eu não devo deixar para depois? Ou quando a nossa mente está jogando a nossa prática, está jogando o nosso desenvolvimento espiritual para 5 minutos do dia. Estou vendo o Sansara 24 horas por dia, os 10 minutos que sobra eu faço aqui alguma coisa. Por que que a gente não deve levar o caminho espiritual dessa forma? E ao contrário, a gente muda a nossa hierarquia, a gente coloca o caminho espiritual como o pilar principal da nossa vida. A partir disso, todo o resto se desenvolve. Então, tudo vira prática espiritual. Só que se a gente não entende a importância a parte dos quatro pensamentos, a gente não muda essa perspectiva. E daí, esses três venenos continuam cada vez mais arraigados. Então, o meu professor, ele sempre fala assim, gente, o karma não tende nunca a ficar mais fácil, ele sempre vai ficar mais difícil. Então, por exemplo, se nessa vida você tem uma doença específica, se você tem uma aflição específica, se você não trata isso agora, não vai melhorar, vai piorar. A não ser que aconteça uma coisa muito específica, uma graça divina, às vezes pode acontecer, né? Tem vários casos disso, mas assim, a gente vai contar com isso? Não. O karma ele tende a ficar cada vez mais arraigado e mais grosseiro. Então, a gente, sabendo disso, a gente pega as ferramentas que a gente tem para começar a mudar essa situação. Então, nos quatro pensamentos, a gente vai trazer essa importância da prática e dessa necessidade de urgência com o caminho. Daqui a gente vai entender um pouco sobre Sansara. Vocês estão me perguntando, o que é Sansara, Mi? A gente vai entender com profundidade. Vocês vão conseguir saber explicar para qualquer pessoa depois. Depois a gente entender a parte 2, fazendo marcha aqui para vocês continuarem comigo, né? Depois que vocês entenderem a parte 2, vocês vão conseguir explicar para as pessoas a importância da impermanência, por que que o nascimento humano é precioso. Vocês vão conseguir ter uma boa base de explicar sobre karma, sobre samsara. Então, isso é muito bom. Mais particularmente, o nascimento humano precioso é uma das reflexões mais importantes aqui. Principalmente para aqueles bodhisattvas mais depressivos, mais desmotivados. Ai, minha vida é uma merda. Ai, o que que eu tô fazendo aqui? É tudo tão horrível. Vamos botar o nascimento humano precioso, que é um ótimo antídoto para a gente ver que não tem nada de ruim, que a gente, na verdade, é muito afortunado. Mais do que os deuses. Lembra que eu falei nas aulas passadas? Mais do que os deuses. Então, na parte 3 a gente vai entender um pouquinho mais. A partir da parte 3 a gente vai entrar dentro do que é, de fato, a estrutura do caminho budista. Então, a gente vai entender mais sobre as três joias. O que são as três joias? Buda, Dharma e Sangha, os significados desses três aspectos. O refúgio, que são as três joias. O nascimento da Bodhicitta, que é o que eu sempre falo para vocês, que é o desenvolvimento da grande compaixão. A gente vai entender isso com estrutura, qual que é a importância disso. E as diferenças das Bodhisattvas de aspiração e ação. Depois a gente vai entender na parte 4 um pouquinho sobre a importância do Vajrayana, que é, que é conhecido como um veículo mais rápido para a gente de iluminação. Só que isso a gente vai entender conceitualmente para conseguir explicar, para a gente conseguir saber a diferença. A gente não vai ser mais leigo que um fala de Mahayana, Hinayana, Vajrayana. O que que é isso? É tudo. A gente tem que entender isso. Então, vocês vão conseguir entender, ter essa diferenciação, mas a gente não vai praticar, por exemplo, isso agora. A gente tem esses ensinamentos, esses conhecimentos, mas não é agora apropriado nesse momento.
Então, primeiro a gente está construindo a melhor base de todas para vocês, tanto em conhecimento como em prática. Porque, por exemplo, quem aqui conseguir chegar no Vajrayana, praticar o Vajrayana, com a base de shamatha, de concentração, de conhecimento que vocês estão adquirindo, tanto conceitual como de treino, por exemplo, da concentração meditativa, quem chega no Vajrayana com essa base, meu Deus, voa. Agora, se eu falo assim, não, vou pular o sistema, vou treinar o Vajrayana, já fiz isso, né? Eu já fui lá pro Vajrayana logo diretamente quando eu comecei. Você se quebra, porque você não tem estabilidade meditativa, não sabe do que você está fazendo, não tem conhecimento, que a gente fala que é o conhecimento escritural. Ou seja, de você entender ali os conceitos do Dharma, a lógica do sistema. Vai fazer o Vajrayana sem essa base. Você se quebra, porque você não vai entender nada. Então, é como se fosse um monte de visualização, um monte de coisa, você não vai entender nada, não vai ter impacto profundo sobre a sua mente, pode até aumentar suas aflições. Então, o Vajrayana, ele é conhecido como o veículo de diamante e o mais rápido. Mas, se você não tem uma preparação boa, ele às vezes pode ser prejudicial. Ele é benéfico, desde que a gente tenha as bases que vocês, por exemplo, estão adquirindo aqui hoje. Então, esse caminho gradual é muito importante, muito importante. Daí a parte 5, ele vai aprofundar ainda mais dentro do caminho Vajrayana, a gente vai entender isso, é muito importante que vocês entendam. Mas agora a gente está construindo essas bases, só para vocês entenderem, né, que aqui é uma lógica de profundidade, a gente vai desde o mais básico ao mais avançado dentro desse sistema. Deixa eu pegar aqui para vocês onde que a gente está. Então agora a gente está lá no módulo que a gente está falando sobre como a gente pega tudo isso que a gente aprendeu nessa primeira parte, dos venenos e tudo mais, e aplica isso na nossa vida diária, certo? Deixa eu pegar aqui onde que a gente estava. Acho que é a página 40. Então, eu vou começar a ler dessa última parte aqui que a gente está. Então, você pode estar se perguntando, se tudo é impermanente, se nada dura, como alguém pode viver feliz? É verdade que não podemos, de fato, agarrar ou nos prender às coisas, mas podemos usar esse conhecimento para olhar a vida de um modo diferente, como uma oportunidade muito breve e rara. Se trouxermos à nossa vida a maturidade de saber que tudo é impermanente, vamos ver que nossas experiências serão mais ricas, nossos relacionamentos mais sinceros e teremos maior apreciação por tudo aquilo que já desfrutamos. Também seremos mais pacientes. Compreenderemos que, por pior que as coisas possam parecer no momento, as circunstâncias infelizes não podem durar. Teremos a sensação de que é possível suportá-las até que passe. E com maior paciência seremos mais delicadas com as pessoas à nossa volta. Não é tão difícil manifestar um gesto amoroso quando nos damos conta de que talvez nunca mais estaremos com a nossa tia-avó. Por que não deixá-la feliz? Por que não dispor de tempo para ouvir todas aquelas histórias antigas? Isso aqui é um aspecto de uma prática de um bodhisattva. Então, por exemplo, a gente, quando está praticando no caminho, a gente começa a ter a síndrome do salvador de querer explicar para todo mundo, com uma motivação, ah, isso é tão maravilhoso, eu quero que todo mundo aprenda. Só que principalmente em contexto familiar ou pessoas próximas, eu não sei o que acontece, mas são as pessoas que menos vão ficar interessadas. Vão achar que você é doido, não vai entender nada. Então, assim, eu sempre penso que quando a gente percebe a importância do caminho espiritual, que isso realmente é, elimina o sofrimento das nossas aflições e dos seres, quem a gente pensa são sempre os nossos familiares mais próximos. Ah, a minha mãe, os meus filhos, o meu marido, as pessoas que estão mais próximas da gente. Mas geralmente são as pessoas que não vão se interessar. E a gente tem que ter consciência disso. E daí, como que a gente faz nesse sentido? Daí vem a sabedoria do Bodhisattva de ver o que naquele momento eu posso servir aquele ser, para que ele seja mais feliz. Ou possa dar uma satisfação mesmo que temporária. Então, por exemplo, ele deu o caso aqui, né? O Eric, ele sempre fala dessa história. Ah, mas o meu pai, às vezes, conta a mesma história, aquelas histórias de boteco, 50 vezes, e eu escuto as 50 vezes com amorosidade. Porque quem sabe até quando que eu vou conseguir suportar? Depois, esse ser, ele morre, ele vai embora, acontece alguma coisa, às vezes nem morre. Às vezes acontece uma briga, ah, eu não falo mais com a pessoa. E aquela foi a última oportunidade da gente ter ali uma convivência pacífica, uma convivência prazerosa. Então, conforme a gente vai ter essa consciência profunda da impermanência, a gente saboreia muito mais a vida. Então, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama O Clique, que é um cara que ele tem um controle remoto, que ele consegue ficar passando no tempo rapidinho, assim, tipo, ai, essa mulher chata falando na minha orelha, deixa eu passar aqui, deixa eu pular essa parte da minha vida. E ele vai começando a pular todas as coisas cotidianas que acontecem na vida dele.
Todas as situações que de alguma forma gera desconforto, ele vai pulando, pulando, pulando. E quando ele vê, em determinado momento da vida dele, ele não consegue mais voltar para as situações atrás. Ele tá velho, perdeu a mulher, não viu os filhos crescer, porque ele só estava vivendo no automático. Ele não tinha nenhum tipo de aproveitamento das situações. Por mais desconfortáveis que elas podiam parecer. E assim, os desconfortos dele era, o filho queria brincar e ele precisava trabalhar. A mulher estava falando as coisas e ele achava chato. Então, o que que é isso? Falta de consciência de impermanência. Então, por isso que, conforme a gente vai pensando sobre a impermanência, outro exemplo que eu posso dar para vocês, no ônibus, às vezes vem umas senhorinhas puxando assunto comigo no ônibus, e daí a gente fala, ai, nunca mais vou ver na minha vida. Mas é exatamente porque eu nunca mais vou ver na vida que eu vou aproveitar aquela conexão. Poxa, aquele ser tá lá, se abriu, tá conversando com você, dá atenção, dá todo o seu amor. Isso é uma prática de generosidade. Então, por exemplo, a nossa escuta, a nossa atenção é uma prática de generosidade. E a gente vai ver que o Bodhisattva, que é esse praticante espiritual, que ele busca a libertação e a superação do samsara, do sofrimento, para ele e para todos os seres, ele tem algumas práticas que ele se engade, que a gente chama de 6 perfeições. E uma das 6 perfeições, que são qualidades que a gente desenvolve para a gente atingir o completo despertar rapidamente, é a generosidade. E daí a gente pensa, generosidade é ficar dando as coisas para os outros. Não é. O que adianta você ficar dando um monte de coisa material, às vezes você não consegue ouvir o seu pai, a sua mãe, de uma forma mais presente. Os seus filhos, ou o estranho que puxa a conversa com você. Então, assim, é nesses pontos que a gente começa a abrir a nossa visão no sentido das qualidades e do desenvolvimento dessas qualidades do Bodhisattva. Então, generosidade não é só dar bens materiais. A gente começa com uma generosidade muito mais sutil, que é essa, por exemplo, que, olha que interessante, num ponto de vista mais profundo, o que está lá? Consciência da impermanência. Então, vocês observam que esses pensamentos, essas reflexões que a gente vai trazendo, elas vão formando uma rede que vai determinar as nossas ações? Então, é considerado a morte em permanência um dos tipos de reflexões de meditação analítica, que a gente chama, mais eficazes dentro do caminho. Tanto para a gente conseguir pacificar as nossas aflições, como para a gente desenvolver compaixão. Então, tem os dois aspectos. Se a gente está apegado demais, a gente entra com a impermanência para perceber que aquelas situações elas não vão durar. Se a gente está muito vivendo automático, a gente usa a impermanência como um remédio para a gente aumentar a nossa compaixão. Porque é impermanente, eu vou estar mais presente, eu vou ser mais generoso. O que eu posso fazer nessa situação? É impermanente. Então, sempre tragam essa reflexão. Então, quando a gente pega algum ponto do ensinamento budista, por exemplo, eu falei para vocês, a vida humana é preciosa, impermanência, e a gente para um tempo do nosso tempo para pensar profundamente sobre aquele aspecto, a gente está praticando o que a gente chama de vipassana, meditação analítica discursiva, onde a gente vai pegar um tópico do Dharma e aprofundar naquilo na nossa mente, que vai impactar profundamente no nosso Alaya Vidyana. E o que impacta a nossa mente mais profundo, que é o Alaya Vidyana, é onde fica todas as nossas sementes kármicas, começa a transformar isso. Então, por exemplo, o Buda, ele não atingiu o estado de Buda, ou nenhum grande praticante do passado que se iluminou completamente, ele não fez isso só focando a atenção na respiração lá. Isso é uma visão errônea. Só eu pacificar minha mente e ficar sem pensar é suficiente para a libertação, não é. Tem que juntar os dois. Então, por exemplo, o que fez todo o trajeto do Buda até atingir a iluminação, e não só do Buda, de todos os praticantes que a gente citou nessas aulas atrás, é essa união entre meditação, sim, experiencial, e meditação a gente compreende que existem muitas técnicas. A meditação Hansá, por exemplo, é uma dessas milhares de técnicas que a gente viu que é mais benéfico, mais rápido. E também a meditação discursiva, reflexão discursiva, vipassana, que tem dois pilares. Primeiro, o ouvir, que vocês estão fazendo aqui, depois o refletir, que é onde vocês fazem por si mesmos. Essas duas uniões que traz o fruto da iluminação, do despertar da eliminação completa das aflições. Se você não tem essa, como se fosse um pensamento filosófico, né? Essa profundidade também discursiva, a gente não consegue aprofundar no ponto de conseguir o fruto da iluminação. Porque uma coisa que a gente sempre tem que pensar, a gente tem cognição, a gente tem pensamento. A gente não tenta fugir do pensamento, mas a gente tem que começar a transformar ele. Então, esse é o ponto. Isso causa muita confusão. E eu vou contar para vocês uma história. Eu estou lendo agora, né, a biografia do Tsongkhapa. E daí, lá no século VIII, no Tibete, tinham duas tradições brigando para ver quem ia dominar o pensamento ali dos praticantes da época. E daí tinha, de um lado, um praticante indiano,
que chama Kamala Shila, e ele tinha uma visão de como atingir o despertar rapidamente. E tinha outro, que é um monge chinês, se não me engano, ele chama Rushan, e ele era do budismo Chan. E daí eles tinham visões completamente opostas. O Kamalashila, ele tinha a visão de que o caminho para a iluminação ele é gradual. Ele tem muitos passos, tem muitas coisas que você precisa fazer e você vai desenvolvendo. É como um processo de musculação. Você não chega na academia do nada e fica fortão de um dia para o outro, de uma semana para outra. É um processo gradual. Até porque a gente chegou nessa situação de estar com muitas aflições grosseiras e bem fixadas na nossa mente. Não foi do dia para a noite, foi um processo de muito tempo. Então, concorda comigo que a gente também precisa de um processo gradual e que vai levar tempo, querendo ou não, para a gente conseguir desfazer toda a confusão, certo? Então, essa era a visão do Kamala Shila. É gradual. Não é uma coisa que eu recebo, meu Deus, agora eu tenho todo o conhecimento divino. Não é assim. E daí tinha o Rushan, que ele defendia um tipo de meditação só não discursiva. Tipo, pensa, não pense em nada. Só descanse na natureza da mente. A gente viu isso, né, no Shagdu. Shagdu tem essa parte também. Tem um tipo de meditação dentro do Vajrayana, que é o Dzogchen, que é a gente descansar na natureza da mente, mas não é tão simples assim quanto parece pelo nome, né? Mas eles abrem dessa forma. Basicamente, não tem ali um objeto específico de meditação, é um tipo de prática mais profunda. Só que o Rushan, ele tinha uma visão de que, não, você não precisa estudar virtude, você não precisa estudar nada dos ensinamentos, porque você precisa só do conhecimento direto, sem essa parte conceitual. É uma coisa súbita. Vai, treina dessa forma, sem pensar em nada, que, quem sabe, a iluminação aparece aí pra você. E daí tinha esses dois pensamentos. Só que o Buda não foi isso que ele ensinou. Para você entrar dentro do processo de iluminação, você tem que, por exemplo, um caminho alto, que envolve você ter um tipo de visão correta, de você ter uma intenção correta, de você ter um modo de vida correto. Por quê? Todas essas condições vão culminar para que você consiga atingir a iluminação rapidamente. Agora, se eu não penso sobre ética, se eu levo minha vida de qualquer jeito, daí cria um monte de inferno na minha vida, que se a gente não tem discriminação do que é bom e o que não é, para a nossa vida, para o nosso caminho, o que é benéfico, o que vai pacificar, o que vai aumentar as aflições, faço de qualquer jeito. Não estudo sobre isso, não sei o que é, não entendo sobre karma, sobre como que eu crio as situações, como que eu vou atingir uma meta última como a eliminação completa das aflições. Não tem como. Então, assim, esse tipo de visão de basta só meditar para a gente conseguir chegar no lugar não se sustenta. Você vai observar que isso acontece muito. Ai, comecei a praticar, faço só parte das práticas. Fica bom por um lado, com o tempo começa a surgir as aflições de novo. Por quê? Porque precisa dessa parte do estudo. Precisa dessa parte de desenvolvimento da sabedoria que, antes de ser experiencial, ela é intelectual. Só o intelectual também não funciona. Se a pessoa só ficar aqui ouvindo e não sentar a bundinha para meditar, também não funciona. Mas se você só ficar na meditação e não ter o conhecimento experiencial, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir observar a sua mente, você não vai conseguir observar aonde que a sua mente está indo, se ela está indo para um bom caminho, se ela não está indo, porque você não sabe nem o que que é um bom, o que que é ruim, o que que é benéfico e o que não é. Então, como que você vai conseguir guiar a sua mente desse jeito? Então, por isso que é a importância de ter os dois pontos. Então, a gente sempre lembra, não, nem o monge que só foca na meditação como um ponto ali primordial e que é suficiente por si só, porque não é, nem também na visão que só o conhecimento intelectual ele é importante, tem que unir os dois. Shamatha e Vipassana. Discursivo e não discursivo. É o que vocês estão fazendo aqui. Então, aqui, só de vocês estarem aqui, vocês já estão purificando o karma. Porque vocês já estão entendendo como já funciona a mente de vocês, já está impactando sua live de Janana. Já está começando a mudar. Isso vai refletir nos seus comportamentos, nos seus pensamentos. Vocês já vão ter um tipo de discriminação diferente. Então, isso também é prática. Não entendam isso como uma coisa separada. Isso é tudo junto. E esse é um ponto que foi muito negligenciado na época, o Lama de São Capa. Ele estava muito preocupado com isso. Porque ele via praticantes meditadores lá que ficavam um tempão meditando um monte de coisa. Ele ia perguntar sobre Dharma, sobre esses assuntos que são importantes que a gente está vendo aqui, os caras não sabiam explicar. Não sabia. E daí isso também prejudica os outros seres, que se você não tem capacidade de explicar para os outros seres como que funciona, como que você vai ter um impacto para os outros? Como que você vai ensinar os outros? É o que eu falei para vocês. O que a gente está vendo aqui é basicamente as raízes do sofrimento de toda a humanidade. Toda a humanidade. Um Bodhisattva que entende isso fala: Meu Deus do céu, isso aqui tem um impacto, eu tenho poder de, se for ensinado em massa, da forma correta, de mudar o karma ambiental de toda uma nação, por exemplo. Para vocês terem uma noção.
O Japão, que é um país com uma grande influência budista. Gente, os paramitas, por exemplo, do Bodhisattva ali, são colocados de uma forma muito prática. Eu falei pra vocês, lá não tem lixo. Por quê? Tem um pensamento até de compaixão ali nesse caso. É claro que hoje está degenerado, acho que os jovens nem entendem de onde vem essa cultura deles, né? Mas tem uma raiz budista muito forte ali. Não tem lixo no chão. A gente pensa, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Porque lá eles têm um pensamento de pensar no outro, de uma forma muito prática. Aqui não tem. Aqui é todo mundo, cada um por si. Não, eu dou meu jeitinho aqui pra me dar bem. Os políticos é assim. Olha os políticos do Brasil. O que que falta ali também? Compaixão, egoísmo, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. O povo que se ferre. Isso aí é reflexo do quê? De um tipo de pensamento, de uma estrutura ali que foi criado no Alaya Vijayanana dele, que também tem a gente tem alguma conexão, porque senão a gente estaria na Suíça, não aqui no Brasil, que precisa ser mudada na raiz para que o karma ambiental todo mude. E para isso precisa de muitas mentes mudando. Então, esse é um processo. Quando a gente começa a entender, a gente fala, meu Deus do céu, tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Certo? Então, a gente está aqui. Chegar à compreensão da impermanência e o desejo autêntico de fazer os outros felizes nessa breve oportunidade que temos juntos constitui o começo da verdadeira prática espiritual. É nesse tipo de sinceridade que efetivamente catalisa a transformação em nossa mente e em nosso ser. Não precisamos raspar a cabeça nem usar vestes especiais. Não precisamos sair de casa nem dormir em uma cama de pedras. A prática espiritual não requer condições austeras. Apenas um bom coração e a maturidade de compreender a impermanência. Isso nos fará progredir. Se apenas exibirmos a nossa espiritualidade, queimando o incenso correto, sentando na postura correta e dizendo as palavras corretas, corremos o risco de nos tornarmos mais orgulhosos, mais paternalistas, mais implicantes e donos da verdade. Esse tipo de falsa prática não é de benefício algum para nós e para os outros. O objetivo da prática espiritual não é aumentar os nossos defeitos. Ao ver essas coisas pela primeira vez, podemos nos sentir inspirados. Escutar essas verdades nos aquece por dentro, nos deixa alegres. Mas é um pouco como cobrir com um remendo um buraco em nossa roupa. Se não costurarmos bem, logo logo ele vai começar a cair e o buraco aparecerá. O que basicamente o Shagdu está reforçando sem dizer a importância da meditação vipassana, reflexão discursiva sobre o que a gente está falando. Esse aspecto da espiritualidade, da aparência de virtude, eu estava escrevendo esses dias, né? Eu tô produzindo livro para vocês. E daí a gente estava falando, né? Um pouco do moralismo, da aparência de virtude e tudo mais. E o risco, das vezes, a gente só projetar no externo nossa aparência. Não. Às vezes, o que que acontece no caso de pessoas que têm essa tendência de ser moralista, ser puritana demais? Eu não tenho apego sexual. Não faço essas coisas. Sou muito moralista quando eu vejo, oh meu Deus, essa sociedade está tão degenerada. E daí, por exemplo, eu reprimo, eu tenho aí a aflição de desejo. Meu desejo e meu apego está forte. Mas eu acho que só porque eu. Oi, pessoal. Acho que a Milena caiu. Vamos aguardar, acho que ela volta daqui a pouquinho. A conexão dela estava instável, né?
Tá em contato com ela aí, Fabrício? Eu vou mandar um WhatsApp aqui para ela. Pausa a gravação, depois você volta, Fabrício, com a gravação. Ah, deixa eu ver se eu consigo parar. Peraí. Tá de gravando, não, mas tá normal. Agora apareceu. Sim, travou para mim. É, perfeito. Bom, a gente fala até. Eu vou dar essa explicação até 11 horas, aí depois eu abro para perguntas, e daí a gente termina com a nossa prática. Mas, basicamente, o que o Shagdu ele está falando aqui? Ele falou que mais importante do que a aparência de virtude é, de fato, essa nossa preocupação com remover as nossas aflições. Então, por exemplo, um monge, ele pode estar externamente com as roupas ali laranjas, bonitinho, tem um potinho só, uma cama bem simples. E fala, nossa, como esse monge, ele é, ele tem um, ele é abnegado, né? Ele tem uma abnegação natural, uma simplicidade, mas por dentro ele tá cheio de orgulho. Nossa, olha como eu sou desapegada. Olha como eu sou evoluída. Esses seres, eles não podem, eles não conseguem renunciar a esses prazeres. Eu sim. E orgulho do mesmo jeito, hein? O que que adianta? Então, assim, não tô falando que todos os monges são assim, porque geralmente quando a pessoa tem essa inclinação natural à vida monástica, com a intenção correta, o que que ela pensa? Eu preciso realizar o despertar muito rápido. E se eu conseguir eliminar as distrações, não tem tanto apego, por exemplo, a apego sexual ou apego a muito conforto, eu vou utilizar do meio monástico para ir mais rápido. Porque realmente você vai ter menos preocupações, você não vai precisar trabalhar tanto para comprar roupa, um monte de alimento, preocupar com filho, relacionamento, casamento, nada. Então, assim, é mais rápido. Então, se uma pessoa ela tem uma inclinação à vida monástica com essa intenção correta, é muito bom que ela tem. Eu tô falando aqui de casos que pode acontecer. Então, assim, ou às vezes não precisa nem ser monge, eu vou lá para as cavernas, vou ver a minha vida natureba, vegano, tenho compaixão com os animais, mas trato mal os meus pais, mas eu vou ficar lá brigando, tweetando, militando lá no Twitter. O que que adianta? A aflição toda tá ali. Ah, não, mas é que eu tenho compaixão pelos animais, pelas galinhas que sofrem lá, então não me alimento de nada disso. Mas as aflições continuam da mesma forma. Então, o Shagdu, ele critica duramente esse tipo de aparência de espiritualidade, que eu chamo de materialismo espiritual, que é eu me visto de determinada forma, não faço determinadas coisas externamente, mas dentro de mim existem as minhas aflições pulando lá o tempo todo, mas eu mostro externamente que não tem. Através do meu estilo de vida, através dos meus comportamentos. Pode falar, Kleber. No cristianismo é tipo quando tem aquela passagem que fala que dos hipócritas, né, que oram em pés nas esquinas, que esses tipos já alcançaram o galardão que eles queriam, que era tipo se amostrar, né, ser melhor que os outros. Tipo isso? É isso, é a mesma coisa. Jesus com os fariseus todos bonitinhos lá, virtuosos, e crucificaram o verdadeiro mestre. Porque Jesus não estava preocupado em mostrar títulos, não estava preocupado em mostrar nenhum tipo de espiritualidade externa. Ele estava preocupado com a essência dos ensinamentos. E isso incomoda. Então, por exemplo, eu vou contar até uma história para vocês, a Yesh Sogyal mesmo. A Yesh Sogyal era uma mulher extremamente à frente do seu tempo, uma grande yogi. Só que ela não era monja, por exemplo. Ela era uma yogini que tinha uma vida ali que era considerada, na época, escandaloso para uma mulher. Primeiro que ela não era casada, né? Que basicamente o rei liberou ela da vida matrimonial. Era um horror, né? Então, assim, como se é uma mulher não é casada, vive lá nas montanhas fazendo um monte de prática, ela era extremamente julgada, extremamente. Mas ela não era espiritual. O que que era mais espiritual? As pessoas que julgavam ela? De acordo com seus padrões morais, ou ela? Que no final da vida ela é tão iluminada e a prática dela era tão profunda que nem corpo sobrou. Ela simplesmente se dissolveu na luz arco-íris que a gente fala, que é um tipo de realização específica. Então, esse ponto e esse olhar de profundidade que a gente tem que ter como praticante espiritual, para diferenciar a aparência de virtude verdadeira. Então, mas para que a gente saiba diferenciar isso, a gente tem que ter um nível de chamata profundo, para a gente captar esses fluxos, captar as aflições, captar o que é verdadeiro, o que aparenta ser. Só que se a gente está com venda nos olhos, a gente está
sei lá, cego demais com as nossas próprias aflições, a gente não tem lucidez para ver. A gente não tem sabedoria discriminativa, que é uma das 5 sabedorias que a gente desenvolve. A gente não tem. Para que a gente tenha, a gente precisa, primeiro, desse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, e precisa de um aprofundamento e uma pacificação das nossas próprias aflições para ver o que é verdade e o que não é. Então, isso a gente consegue com treino também. Mas é para a gente desenvolver esse ponto de profundidade maior. É igual, acho que o Anderson não está aqui, mas ele deu um exemplo muito legal na última aula de alguns espíritas que, às vezes, não estou criticando os espíritas, mas algum grupo de pessoas específico que fazia basicamente: ah, eu preciso praticar caridade, porque eu preciso para isso, preciso praticar virtude para que eu também fique bem e tenha ali, crie um bom karma. E daí eles iam lá, faziam um monte de ações de caridade, alimentavam as pessoas, mas fazia tudo de mau jeito. Tratava as pessoas mal. Ah, essas pessoas aqui, essas pessoas sujas, essas pessoas não sei o quê. O que que adianta você estar fazendo externamente uma ação que era para ser bonita de caridade com uma mente dessa? Você está envenenando, na verdade, todo esse trabalho que parece tão bonito. Então, o praticante espiritual, essa é a diferença dele, que é uma pessoa comum, que se apega demais às aparências. O praticante espiritual fica cada vez menos desapegado às aparências, menos apegado às aparências. Isso não quer dizer que eu não vou me cuidar mais. Ah, eu vou me julgar de qualquer forma. Não é isso. Quando eu falo das aparências, é o que parece bom e belo do que realmente é. E como que a gente vê isso? Tendo essa lucidez. Do que é aparência de virtude e o que é de verdade. Antes de ser qualquer coisa externa, eu faço primeiro interno. Daí tem uma história muito legal, que é um monge que estava... Basicamente, ele não tinha muita preocupação com o altar dele. O altar dele estava meio sujo, estava meio largado. E daí ele soube que um mestre muito famoso, muito realizado, ia estar lá perto, ia passar lá. Daí, o que que ele fez? Ele arrumou tudo, deixou tudo bonitinho, assim, perfeito. Daí, depois, veio uma luz de lucidez na mente dele e ele falou: ué, por que que eu fiz tudo isso? Ou seja, qual que é a minha intenção de fazer tudo isso? Antes de eu saber que o Messi ia vir aqui, eu estava deixando tudo largado. Então, meu ato de limpeza, de oferta ali, de arrumar o meu altar, não era para treinar minha mente, por exemplo, para me aproximar da iluminação. Não era uma intenção pura. Era só para mostrar para o mestre que eu era bonitinho, que eu era um praticante aplicado. Mas sabe o que ele fez? Ele foi bem radical. Ele pegou tudo que ele tinha feito e quebrou tudo. Falou assim: sujou tudo de novo. Tipo, não era puro, não serviu de nada. É claro que é melhor fazer alguma coisa que não fazer. Mas se você faz com uma mente aflitiva, ou seja, com uma intenção errada, uma intenção medíocre, o seu mérito, o karma positivo que você podia gerar naquela ação diminui drasticamente, drasticamente. Então esse é o ponto. É uma história bem drástica, né? Mas mostra essa importância da gente sempre ver as nossas intenções. Qual que é a aflição ou qual que é a virtude que está por trás? Será que é uma aflição que está me motivando a agir daquela forma, que por mais que ela pareça uma ação bonita? Então, qual que era a aflição nesse caso que eu dei para vocês o exemplo dos espíritas? A aflição de olha como eu sou bom, olha como eu me dou para as pessoas, mas é orgulho, não é compaixão. A mesma ação poderia ser com compaixão. Estou vendo aquelas pessoas em situação de sofrimento, aqueles seres se libertem do sofrimento. Eu vou fazer a nível temporário, ou seja, dando o alimento, e também a nível definitivo, aspirando que esses seres se libertem das causas do sofrimento. Primeiro, treinando e domando minha própria mente, para que depois eu possa ajudá-los dessa forma também. Então, é assim que a gente mede a intenção e o impacto que isso vai ter na nossa vida, nas ações que a gente coloca no mundo. Qual que é a minha intenção? Vocês têm que anotar isso. Isso é uma coisa que sempre tem que estar presente para a gente. Qual a minha intenção ao mandar essa mensagem, ao fazer essa ação, ao escolher essa aspiração para fazer, ao ter esse desejo? Qual que é a minha intenção? O que está ali por trás? Então, isso é muito importante dentro do caminho. É aí que nos deparamos com a contemplação e a meditação. Embora possamos ser inspirados e tocados pela simplicidade, pela profundidade de uma visão espiritualizada da vida, ainda assim nossos hábitos são muito arraigados e continua sendo difícil lidarmos com o mundo. A prática eficaz requer uma reiteração constante daquilo que sabemos ser verdade. A meditação é um processo pelo qual damos um ponto depois do outro,
Recordamos-nos vez após vez das verdades mais profundas, impermanência, amor, bondade, até que o remendo fique preso de modo tão firme que se torne parte do tecido e reforce toda a roupa. Então, não seremos mais abalados por circunstâncias externas. Há um tipo de desenvoltura que aparece quando compreendemos a natureza ilusória da realidade, quando entendemos a qualidade onírica da vida, essa impermanência que tudo permeia. Ao mesmo tempo que ela é, ela não é. E um dia vai deixar de ser por completo. Isso não quer dizer que negamos o envolvimento com a vida, mas não a levamos tão a sério. Nós a encaramos com menos esperança e menos medo. Então seremos como um adulto que brinca com a criança na praia. Ele não sofre como a criança quando o castelo de areia é arrastado por uma onda. No entanto, existe compaixão pelo sofrimento da criança. Esse aqui é um ponto que tem um exemplo que um mestre dá, se não me engano, é Lama San, quando ele está explicando sobre os 12 elos da interdependência. E daí a gente tem dois arquétipos, né, ali de Budas que representam diferentes aspectos da mente iluminada, que é Manjusri, que é o Buda da sabedoria, e Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão. E eles trabalham juntos. Só compaixão por compaixão não é capaz de libertar ninguém, precisa ter da sabedoria. E a sabedoria sem a compaixão, você não tem ação no mundo, você não beneficia os outros seres, ou seja, você não cumpre a principal motivação do Bodhisattva, então precisa dos dois. A união dos dois, a iluminação, né? A mente da iluminação é a união de sabedoria e compaixão. E daí, ele dá um exemplo que Tcherenzig é como se fosse aquele pai ou aquela mãe que vai lá acalmar os seres que estão chorando, estão sofrendo com um monte de coisa, então ele vai lá, ele pacifica, ele vai acolhendo, ele coloca no braço, ele começa a pacificar as aflições, ele traz amorosidade. E Manjusri é aquele lá que está por trás cortando toda a sabedoria, falando assim, isso aqui na verdade é sonho. Sonho, os seres estão sofrendo aqui num sonho, na verdade. Essa sabedoria da impermanência, essa sabedoria de, a nível último, existe, não há uma existência inerente naquilo, no sentido de que aquilo é impermanente, aquilo surge, aquilo cessa. Mas os seres vêm como se fosse extremamente ali existente, como se realmente tivesse uma existência inerente e isso os faz sofrer, e isso cria todo o processo de aflição mental. Então, Avalokiteshvara é aquele que vê e ele entende que os seres não entendem o aspecto último da realidade, que a gente chama de vacuidade. E daí ele vai lá e ele pacifica os seres. Pra depois Manjusri vir ensinar os seres a sabedoria da vacuidade. E, pelo amor de Deus, não entendam errado. Quando eu falo vacuidade, não é um vazio preto, tá bom, gente? A vacuidade é um aspecto que a gente vai estudar mais profundamente, que a gente fala que é a verdade última. Então, a gente tem as duas verdades, a relativa e a última. O que a gente está falando aqui, de todo esse processo de aflição, todo esse processo da impermanência, da bondade, compaixão, isso tudo atua na realidade relativa, na verdade relativa. E a gente não nega a verdade relativa, não é como se ela não estivesse acontecendo, a gente está vendo aqui. Só que ela não é última no sentido de que ela vai mudar. Sempre tem um jogo de versatilidade acontecendo a nível da verdade relativa. Por isso que a gente não se apega tanto, por isso que a gente aplica os ensinamentos de impermanência, por exemplo. Então, e a gente tem a verdade última, que é uma coisa que a gente não consegue conceber se a gente está imerso nesses ciclos de aflições mentais e emocionais que a gente chama de samsara. Então, a gente utiliza da verdade relativa, ou seja, a gente pega os conhecimentos aqui, começa a aplicar meditação, começa a dissolver, até encontrar essa realidade, essa verdade última, essa base essencial de toda a experiência. Então, não adianta eu ficar falando aqui para você, gente, na verdade, isso aqui tudo não importa, é tudo ilusão, é tudo sonho. Tá, aplica isso aí quando você estiver numa crise de ansiedade, para ver se funciona. Não, é tudo ilusão, é tudo sonho. Aham. Quando você estiver numa crise de raiva, funciona mesmo. Funciona. Isso só funciona se você tiver um acúmulo de mérito e sabedoria, conhecimento da realidade última, muito que você consegue através da meditação, e o conhecimento do que vocês estão pegando aqui. Conceitual e o não conceitual junto. Daí sim funciona. Daí você nem precisa pensar sobre isso, porque você vê. Uma coisa é a gente falar, não, tudo vacuidade e tudo mais. É bom que a gente reflita às vezes sobre isso, no sentido de que tudo é impermanente, tudo surge, tudo cessa. É bom que vocês tenham essa reflexão. Só que isso só vai ser forte o suficiente para a gente não manifestar aflição quando a gente realmente ver isso através do acúmulo da meditação e dos conceitos da visão correta. É o que vocês estão desenvolvendo aqui, a visão de impermanência, a visão das 6 paramitas e tudo mais. As 6 perfeições, no caso, Bodhisattva. Então, toda essa bagagem de conhecimento que vocês estão recebendo
mais a meditação que vai trazer esse conhecimento profundo que vocês vão acumulando de forma profunda, treinando, 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 para chegar num ponto que nem existe ansiedade mais. Porque você vê a realidade como é, você vê as duas realidades acontecendo. A relativa e a absoluta. A verdade relativa, você continua agindo no mundo. A verdade absoluta, olha e fala, tudo vai com a idade. Permanência acontecendo. Mas se você tentar fazer isso, o ponto que você está hoje, cheio de aflições, com esse véu da ignorância de avidia, e você, eu me incluo nisso também, não vai dar certo. Pode, às vezes, diminuir um pouquinho a aflição em um ponto, mas não vai funcionar. É o que o povo New Age tenta fazer. Ai, não, é tudo ilusão, tudo ilusão. É, a crise de ansiedade, você vê mesmo que é ilusão, né? Tá lá. Termina o relacionamento, oh, meu Deus, era a minha vida. Ué, mas não é tudo ilusão? Por que você tá sentindo isso aí? Porque a sua mente mais profunda, o seu Alaya Vijayanana, não vê dessa forma, porque ele está todo obscurecido, cheio de aflições. Tá obscurecido pela própria ignorância. Então, logo você não vê isso. Por isso que você sofre. Por isso que você cria todos os tipos de situações kármicas possíveis. De sofrimento. Então, qual que é a diferença desse tipo de afirmação quando ela é feita de forma solta, conceitual? Na verdade, ela pode gerar até mais aflição e confusão que acontece com as pessoas. As pessoas vêm, às vezes, aqui, gente, cheio de crise existencial terrível, cheio de conceitos, assim, que não é que eles são falsos, mas colocados de uma forma errada, sem nenhuma base, daí a pessoa fica louca, a pessoa endoida, mesmo, porque não tem essa base. Como você vai ficar falando de vacuidade, a realidade última, para uma pessoa que está ali, numa situação que está sofrendo com ansiedade? Daí o que que a gente faz? Vem com ensinamentos de impermanência e tudo mais, mas com as práticas, os métodos que vão realmente começar a mudar o Live Vigilant de uma forma profunda. Para depois vir o Manjusri e cortando e trazendo esse conhecimento da realidade última. Mas você vai só conseguir atingir essa realização da realidade última, que é a iluminação, passando pela verdade relativa, ou seja, domando os seus próprias aflições, você vendo isso acontecer na sua vida prática. É assim, uma coisa não é separada da outra, as duas estão acontecendo simultaneamente. Então, para você chegar no Nirvana, você passa pelo Samsara. Só que você vai passar pelo Samsara com um método para ir transformando ele, transformando sofrimento em felicidade, sofrimento em sabedoria, transformando as aflições em sabedoria. Então, esse é o ponto que é a diferença entre, por exemplo, só essas filosofias bonitinhas para um caminho estruturado budista, como a gente está vendo aqui. Porque o caminho estruturado budista, unindo esses dois aspectos, esse conhecimento conceitual bem estruturado, que o Buda pensou em todos esses tópicos para ensinar para a gente, não só pensou nele, realizou de uma forma extremamente profunda, unindo a meditação, que a gente consegue chegar nesse entendimento a ponto de mudar todas as células do nosso corpo, do nosso ser, os aspectos mais sutis da nossa mente, para que a gente reconheça isso de forma experiencial. Então, o Buda, ele é desperto não só na mente dele, que a gente pensa, na consciência dele, todas as células do corpo dele têm esse reconhecimento dessa sabedoria da verdade última. E as nossas não. A nossa é a vida. Por isso que eu posso falar que tudo é ilusão, mesmo assim meu corpo morre. Porque eu não reconheço isso. Eu posso falar que eu nunca vou morrer, que eu nunca vou envelhecer, e mesmo assim envelhece e morre. Porque a vidya está em todas as camadas do ser. E as práticas e a prática do Dharma, ela vai começando a corroer essas camadas de ignorância, ignorância, ignorância. Então, assim, algumas pessoas têm essa percepção errônea, mas então um Buda, ele não existe? Quando eu atingo o estado de Buda, eu deixo de existir? Não é bem isso, não. A ignorância deixa de existir. Vamos parar. É o ponto, tá bom? Gente, alguma pergunta que vocês tenham até aqui? A gente não vai conseguir. Provavelmente só no final da semana que a gente vai entrar na parte 2. Eu tenho uma Alguma perguntinha, dúvida? doutora. Pode falar. É com relação é porque se fala muito no desapego assim das dores, né? O fim das dores, do controle da mente, assim. Como se comporta quando a dor é física, uma enfermidade, uma coisa assim? Como que o budista vê? Entende? Porque também é um sofrimento. Então, como que se livrar desse sofrimento? E não só o mental? Ou o mental, entendeu?
Entendi. Primeiro, a gente tem que entender que, mesmo que a gente esteja praticando o Dharma, a gente tem karma. Então, inevitavelmente, a gente vai ainda sofrer com doença, a gente vai sofrer com envelhecimento, com morte, com todas essas coisas, né? Elas fazem parte da vida. A gente também não pode ter a ilusão de que, ah, não, só porque eu sou praticante do Dharma, agora não vai ter mais nada. De fato, conforme a gente vai praticando, a gente vai purificando muito do nosso karma. Então, o que eu sempre falo para vocês, às vezes uma doença, uma situação muito terrível que era para manifestar na sua vida, às vezes manifesta de uma forma muito reduzida, às vezes não manifesta, às vezes aquelas sementes kármicas são queimadas, mas a gente não tem como prever isso. Isso é o esperado. Mas eu Mas, digo conforme a gente... assim, há um controle por exemplo, vamos supor que a pessoa adoeça, dependendo do nível de concentração e de meditação, se ele estiver sentindo muitas dores, ele pode entrar em um estado de meditação que isso amenize as dores? Sim, Kleber, praticantes Eu acho que era essa a avançados, pergunta, mas praticantes avançados, inclusive, tá, obrigado. praticantes têm essa capacidade. Então, por exemplo, eu já ouvi essa história dos professores. Ele tava com muita dor, de pedra no rim. Absurda, absurda, absurda. E daí ele é um praticante muito, muito avançado. Ele entrou em um estado de concentração meditativa para não sentir aquela dor. Mas ele falava, quando eu saía da concentração, eu sentia toda aquela carga de dor terrível. Eu voltava, amenizava. Daí ele foi no médico, e daí o médico olhou para ele, e ele falou, olha, doutor, tô com essa dor, é pedra no rim. O médico olhou para ele e falou, não é pedra no rim. Se fosse, não estaria desse jeito que você tá. Tipo, ele tava parecendo normal, assim, né? Externamente. Ué, não é pedra no rim, é impossível. Daí ele fez o exame e realmente era. Ué, mas como que acontece esse caso? Por causa do nível de concentração dele. Por isso que eu bato para vocês na questão também da prática de meditação antes de matar. Porque às vezes você entra, você começa a treinar, 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 a sua mente ela começa a ter essa habilidade de entrar em estados de concentração tão profundos que mesmo a dor é experienciada de forma diferente. Mesmo esses sofrimentos, eles são experienciados de outra forma. Tem menos sofrimento, às vezes não nenhum. Mas assim, nesse caso, como não é um Buda, saiu do estado de concentração, vinha dor com tudo. Daí entra de novo, pacifica. Mas é possível, muito, muito possível. E aqui a gente também tem a técnica de Tonglen, né? Claro que o nível de eficácia de Tonglen, ele depende muito do nível de concentração, de novo, do praticante. Então, por exemplo, o praticante que treinou muito, quando ele vai aplicar Tonglen em alguém ou em si mesmo, tem muito mais eficácia. Então, tem dois aspectos que vai contar na eficácia do Tonglen. Primeiro, concentração, porque eu consigo manter a minha mente naquilo de uma forma vívida e focada naquilo, ou seja, chamatar dentro daquele aspecto, e a intenção, compaixão, intenção pura. A intenção pura tem um grande poder também de beneficiar no processo de cura. Então, esses dois aspectos. Por isso que eu falo para vocês a importância da concentração meditativa. Então, a concentração meditativa mais o estudo e meditação discursiva, que é Vipassana. Que vocês já estão pegando aqui um dos pontos, que é o ouvir e depois o refletir sobre, através de vocês mesmos. Então, são esses dois aspectos. Mas todas essas coisas de não sentir dor ou diminuir e mudar a experiência do sofrimento comum é conseguido pela concentração meditativa. Tá bom? E é super possível. Por isso que a gente treina também, né? Não é a nossa motivação primária, mas são os benefícios que tem. Assim como eu e o Eric, a gente conversa muito sobre, né? Conforme a gente vai treinando com profundidade de concentração meditativa, o nível de lucidez que a sua mente ela acaba observando, desenvolvendo, e você acaba observando em si mesmo e nas pessoas. Igual que eu falei pra vocês, chega a ser desconfortável, que vocês começam a ver a verdade das coisas. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa, mas você tá vendo o fluxo mental da pessoa em outra direção. Você consegue ver claramente. É quase como se de você ler pensamentos, dependendo do nível que você tem de concentração meditativa, é isso. Então, esses poderes, que a gente chama de siddhis, que são supramundanos no sentido de não é comum, eles são desenvolvidos pela concentração meditativa. Agora, o despertar, ele é só desenvolvido e ele é só realizado pela concentração meditativa? Não. Precisa das outras duas cestas, de ética, né, desenvolvimento dessa parte da ética, e também dos conceitos que a gente pode colocar ali como... O que vocês estão aprendendo aqui agora? Essa parte contemplativa, vipassana. Como que a gente constrói nosso fluxo mental alinhado ao despertar. Existe um fluxo mental específico, forma como a gente pensa, como a gente age. Isso combinado com a meditação é o despertar. Tá?
Até eu vou dar um exemplo para vocês de consciência meditativa. Tinha o primo do Buda, que é o Devadatta. Tinha morrido de inveja do Buda. Eu sempre conto essa história para vocês. Ele tinha níveis de shamatha extremamente altos. Ele tinha vários sítios diferentes. E daí ele ficava se exibindo lá para a sanga do Buda, os sítios para tentar pegar os discípulos do Buda para ele. Olha como eu sou melhor do que o Buda, venham até mim. Ou seja, cheio de aflição. Tava com orgulho lá, tava com tudo. Mas tinha concentração meditativa, então tinha sítios. Só que não era o suficiente, por quê? Ele não tinha nenhum tipo de ética aplicada. Ele chegou até tentar estuprar uma monja. Tentou estuprar a monja. Daí a monja falou: Não, vem aqui então. Ela tava na sacada: Não, vem aqui que vamos ver. Quando ele chega perto, ela vai, empurra ele da sacada, ele cai 2 andares, quebra a perna dele, de um jeito que a vida inteira ele sofria com aquela perna. Tentar estuprar uma monja. Então, assim, concentração meditativa por si só, qualquer yogi, qualquer meditador consegue. Isso não vai ditar se aquele ser ele vai ou não atingir o despertar. Porque precisa desse desenvolvimento da ética, esse desenvolvimento do pensamento correto. Lembre-se, é uma das coisas do caminho alto. Essa visão correta, intenção correta. Isso é o que vocês estão fazendo aqui. Contemplação e impermanência, sobre as 4 incomensuráveis, amor, compaixão, equanimidade. Então, é assim que vocês vão de fato, ir para esse fluxo do Buda e não do Devadatta, né? Porque eles estão andando bem ali. Pode falar, Eliette. Bom dia, Milena, a todos. Deixa eu te falar, desculpa eu entrei atrasada, mas é que a minha cabeça não conseguiu alcançar esse pensamento que você falou. Que a gente, a consciência profunda da impermanência. Eu até perguntei, isso seria um estado de presença ali, como você deu um exemplo da tia-avó, de você visitá-la, conversar, né, dar uma atenção. Esse estado é um estado de presença mesmo? É aquele momento que você está vivendo? É isso? Tem 2 aspectos, Eliette, porque assim, conforme você vai praticando muito no caminho, vem de uma forma quase automática. Então, você está com essa consciência da impermanência acontecendo o tempo todo. Então, nesse ponto, é um estado de presença que acontece, já vem com você. Onde você bota sua consciência, já Ah, está tá. lá. Só que, para a gente conseguir esse estado, a gente precisa primeiro colocar ele de uma forma automática. No sentido, a gente pode falar, eu preciso estar no momento presente, mas a nossa mente não está no momento presente. A gente fica cheio de pensar um monte de coisa, né? Então, para a gente conseguir o estado em si experiencial e profundo, que seja natural, a gente primeiro treina ele de uma forma, que eu posso dizer, artificial, automática. No sentido de a gente traz a nossa mente de novo, e de novo, e de novo. Então, a impermanência não é comum pra gente. A gente leva como se tudo fosse sempre do mesmo jeito. Daí a gente vive no automático. Então, para que a gente comece a não viver mais dessa forma, a gente precisa trazer essa reflexão da impermanência de uma forma intelectual, conceitual, de novo e de novo. Só que isso por si só não vai ter muito impacto se a gente não treina meditação, shamatha, por exemplo. Se a gente não vem com os métodos que a gente treina, por exemplo, 5 horas da manhã e 10 horas da noite aqui. Percebe que é a união das duas? O que acontece hoje? Como as pessoas não têm esses métodos de treinamento de shamatha, mesmo a recitação do sutra, que é muito poderosa, os mantras e todo esse processo, se eu fico só nessa parte conceitual, vocês podem observar isso por si mesmos. Quando vocês tentaram mudar um comportamento, só tentando pensar sobre aquilo, só tentando mudar a nível intelectual, você percebe que trava em um determinado ponto, não vai. Depois a mente volta para os padrões antigos, porque precisa dos dois. Então aqui a gente está treinando uma das partes, conceitual, que é aquela coisa automática, volta, volta, volta. Junta isso com a meditação, vem esse estado de presença natural que você estava falando, tá bom? Mas ele é um treinamento também, que une esses 2 aspectos, sempre os 2 aspectos. Muito boa essa pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Bom, aqui ficou muito claro, ou vocês não entenderam nada, né? Mas assim, vocês perguntaram. Eu vou dar os créditos porque o Kleber Feliette perguntou. Então, eu vou considerar que vocês entenderam. Então, para a gente finalizar, agora a gente praticou o ouvir e o refletir. Ao mesmo tempo que a gente estava ouvindo, alimentando nosso fluxo mental com os ensinamentos do Dharma, a gente já estava refletindo. Como que eu sei que vocês estavam refletindo? Vocês estão perguntando. Vocês estão perguntando o que vocês estão pensando sobre isso. Então, de alguma forma, não é uma vipassana formal, no sentido de eu parar para pensar sobre isso, só isso.
Mas a gente também está praticando uma espécie de vipassana, de meditação discursiva, no sentido de refletir sobre os ensinamentos. Então, esse foi o primeiro aspecto, certo? Agora a gente vai para o segundo, que é o quê? Concentração não discursiva. E a nossa prática experiencial, onde a gente vai conseguir trabalhar aspectos que a nossa mente conceitual não alcança. Como Hansar, a gente vai fazer o mantra Mani e a gente também vai fazer a recitação do Sutra de Nós, capítulo 2 e 16. Certo? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou já deixar de gravar.